Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, Papai querido, gratidão por estar aqui mais uma vez, Papai. Nos conduza através do Teu Espírito, Papai. Faça-nos justiça, Papai. Em nome de Alcha. Gratidão por nos sustentar até aqui, Papai. Sim, Papai. Nos manter de pé. Nos dê mais vigor para continuar essa caminhada, Papai. Para completar nossa carreira, Papai. E sabemos que quando nós completar, Tu vem logo, Papai. É verdade. Estamos com saudade, Papai. Saudade de Sião, Papai. Saudade de Alxalã, nossa terra, Papai, nossa pátria. Estamos com saudade de Ti, Papai. Logo, logo, Papai. Vamos voltar para nossa casa, ser restituídos da nossa herança, Papai. Confiamos em Ti, Papai. Temos fé, Papai. Confiamos em Ti, na Tua palavra. Confiamos no Teu mensageiro, Papai. Depositamos a nossa confiança nele, porque sabemos que Ele fala por Ti, Papai. É verdade. Nos abençoa, nos conduza, Papai, nessa reunião de hoje. Que Tu venha, Papai, nos instruir, nos dê sabedoria para poder conduzir a Tua igreja, Papai. E nos dá as estratégias, Papai, para fazer a Tua obra, Papai. Finalizar aquela obra do nosso nome de Papai. Não deixar nada incompleto, Papai. Finalizar, para quando Ele ver, Ele fala assim, ó, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Em nome de Deus. Gratidão por todos os irmãos que estão aqui hoje. Proteja cada irmãozinho aqui, Papai. Proteja e guarde. Dê sabedoria. Que eles dê a estratégia para eles poderem crescer em graça, Papai. Coloca no coração deles, Papai, que nós não somos dessa terra e temos a necessidade de mostrar para o mundo que somos diferentes deles, Papai. Temos que ser o exemplo dessa terra, Papai. Gratidão por tudo. Abençoa a vida dos meus amados anciões, irmão Marco, abençoa a vida dele, proteja e guarde, Papai. Irmão Bruno, Papai, guarde irmão Bruno nessa motoca, Papai. Venha, nenhum acidente, Papai, venha acontecer com ele, Papai. Abençoa a vida do Bruno também, proteja e guarde, Papai. Abençoa a vida do Papai. Proteja e guarde ele, Papai. Porque os olhos estão protegendo o verdadeiro conhecimento. Gratidão por tudo. Abençoa cada irmãozinho, cada obreiro que está aqui, Papai, se dedicando, Papai, pois sabemos que a recompensa em Ti é maravilhosa. Gratidão por tudo. E que assim Seja feita a vontade do Papai Alcha. Grato a Alcha, grato a Yal, grato a Alcha, grato a Yal, grato a Alcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Assim seja. Assim seja, irmãos. Gratidão, Papai. Vamos para a ministração. A palavra de Deus está sendo revelada muito grande para a gente. Muito maravilhosa, né? Tem muita revelação para ser traga, sabe? Tem muita coisa para poder ser traga. Tem tanta ministração, irmãos, sabe? Tanta coisa maravilhosa, entendeu? Que eu já fico regozijando já, entendeu? Eu fico pensando assim, nossa, papai podia trazer tanto para os irmãos, mas quando ele vai trazer uma palavra, tá tudo criança, não aguenta, se comer engasga, entendeu? Em nome de Alcha, assim seja. Vamos lá. Nesses últimos dias a gente aprendeu um pouco sobre a questão da arca, né? Aí fica até cansativo, né, irmãos, de falar de novo, né? De novo, aí você pega nas perguntas, irmão, que respondeu errado ainda, né? Os irmãos que sabem, é bom que cuca, entendeu? Mas chega a ser cansativo. A arca, os irmãos entenderem, a arca, ele é a representação de um querubim, né? E nós entendemos ali sobre a questão ali desse versículo aqui, ó, que a gente colocou, né? Diz assim, ó, mas eu era como manso cordeiro que se levanta à matança. Não sabia que era contra mim que maquinavam, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto e cortemos da terra do vivente, para que não haja mais memória do seu nome. Eles conseguiram isso aqui? Irmão Zé Pereira, eles conseguiram fazer isso aqui? Vocês conseguiram fazer isso?
Conseguiram. Porque foi tirado os nomes de Yahweh e Yahusha, para que não haja memória do seu nome. Quem conhece Yahweh e Yahusha, não sei, esse grupo aqui, e alguns que rejeitam Yahusha. Porque eles rejeitam Yahusha, vai falar que Yahusha é pai lá para vocês verem. Eles rejeitam Yahusha. Então, eles conseguiram fazer isso. Entendeu? Eles conseguiram fazer isso. Só que isso vai ser o quê? Vai ser acabado. Vamos tirar eles de lá. Entendeu? Porque não fizemos nada. Para que podemos ter caído aqui. Sempre fomos justos. Sempre fomos fiéis. Sempre andamos com o fiel. Entendeu? Sempre andamos, fizemos luta. Então, tivemos que vir para essa terra por um tempo. Para ser provado. Se aquela grande glória que Yahweh quer nos dar, se nós somos dignos disso. Viemos nessa terra, estamos nessa terra peregrinando em tendas, em tendas. E aí o papai trouxe na ministração ali o cálice. Levantaremos o cálice da nossa salvação, o cálice. Aí papai falou lá, o cálice ali é um copo descartável que representa esse corpo aqui, que é uma tenda. Nós tínhamos falado na sexta-feira que era uma tenda. E ele levantou o cálice, uma coisa provisória. Logo, logo vai vir nossa mansão celestial. E a gente fica cansado, irmãos, de ter que voltar essas coisas. Por quê? Pega irmãos que erraram várias questões. Eu vou mostrar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. A questão ali, ó, no começo. Quando veio o Espírito e repousou. Quando veio o Espírito e pousou sobre o corpo de Yahweh visível. Tinha ali um corpo, uma alma e um espírito. Naquele momento, era o corpo de Yahweh, ok? O corpo de Yahweh visível, a alma de Yahweh visível, e Yahweh visível e Yahweh é a mesma coisa, irmãos. Entendeu? É um pedaço de Yahweh, ok? E a plenitude do espírito que é Yahusha. Mas no momento que ele fala assim, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, o espírito vai para o palácio de marfim e a alma vai para a luz inacessível. E fica o corpo, vamos dizer assim, morto. E a alma do espírito, que é Micael, ele vai ao inferno, vai pregar, vai ministrar a palavra lá. E aquela alma, ela vem, sobe, ressuscita o corpo. Por isso que é ressuscitar, é uma outra alma adentrando o corpo, uma outra alma. Porque se for viver, reviver, é a mesma alma. Por exemplo, a pessoa foi atropelada. Aí a pessoa vai lá, morreu ali. Aí vem os médicos, vai lá e dá aquele choque e acorda. Ali ela foi revivida. Não foi uma outra alma que entrou no corpo dela? Não. Com a questão com o papai, ele foi ressuscitado. Entenderam? E aí que tá. A gente vê a questão dos dois cordeiros. Os dois cordeiros. Um que era sacrificado durante o dia, outro que era sacrificado durante a noite. E os dois cordeiros, quando você pega ali as instruções, era o cordeiro de 1 ano. Né? Mas como é que faz uma Edna com a questão de Micael? Porque sabemos que tem 2 cordeiros. Primeiro, Yahusha, o sol. E o outro, Micael, a lua. A gente entende que o ministério de papai Yahusha foi de 1 ano. Porque quando o Espírito veio sobre ele, ele falou assim, ó, esse é meu filho amado. Hoje eu te gerei. Hoje eu te gerei. Passou 1 ano, ele foi sacrificado. Tudo bem. Mas e com Micael? Como é que a gente vai explicar esse 1 ano? Você respondeu? Você deu a resposta dela? Não. Não sabe não? Você ouviu a mensagem, mas não entendeu não. Você lá fala 2 cordeiros de 1 ano. Aí nós entendemos, porque a palavra tem que ser perfeita, irmã. Quando não é perfeita, a gente fala assim, Yahweh vai esclarecer. Quando não é perfeita, assim, Yahweh vai esclarecer. Porque a palavra tem que se conectar. Não pode falar assim, ó, tá, bateu aqui, ó, minha mão tem que encaixar. Não, aqui, ó, pegou aqui, não está encaixando. Não é assim, é perfeito. Mas a gente entende da condição de Yahweh visível de ministério de 1 ano. Mas do cordeiro e do segundo, que é a lua? Então, eu ouvi ontem, mas eu primeiro ainda administração de óbitos. Então, eu estava, eu gosto de nascimento, né? Então, seria o traria do ano do milagre. O que falta, tá vendo? O que falta é atenção.
Porque o irmão Jonathan falou ali claramente. Irmão, por que, irmão? Não prestou atenção, por quê, irmão? Eu entendi que é porque ele veio da questão de Abel, não foi? Sim. Só que eu não sei como mal que eu... Aí vem o querubim lá para batalhar com vocês. Aí chega e te pergunta isso, o que você vai falar? Eu não ruminei ainda. Não, não levanta a mão. Se você levantar a mão, eu vou falar, não vou perguntar para você, porque você sabe. Eu tenho que ensinar quem não sabe, irmãos. Né, irmão Magela? Quando o papai estiver fazendo pergunta, não levanta a mão, não. Ele tem que escolher, irmão. Se você sabe, felicitações, mas tem que ajudar quem não sabe. Entendeu? É ajudar quem não sabe. O problema é levantar a mão e responde errado. Entendeu? Porque assim, ó, aqui estamos numa escola. Muitas das vezes você levanta a mão e responde, irmão, a pessoa lá do fundo não entende a sua resposta, aí fica perdidinha. Qual que foi a resposta? Não sei, não entendi. Ah, vou ruminar amanhã. Aí não vai ruminar amanhã, naquela hora que ela vai ruminar, tá lá vasilha, aí cai a bucha, aí passa e esquece. Entendeu? É atenção aqui, atenção aqui. Então, se quando vai fazer a pergunta, não precisa levantar a mão, não. É o Espírito que está escolhendo. Deixa eu ver quem eu vou perguntar aqui. Entendeu? Agora eu vou perguntar, irmão Gilson, me explica a condição do segundo cordeiro de 1 ano. É no momento que acontece a morte do papai, né? Aí quando ele desce lá no inferno, aí vai pro feio de Abraão, que leva ele, ele passa 40 dias aqui, né? E lá em cima ele passa mais 10 dias, aí se completa 1 ano de morrer, né? Isso, exatamente. O segundo cordeiro não é morto no final dos tempos, não, irmão. O segundo cordeiro é morto 50 dias, vamos colocar assim, aproximadamente 50 dias depois do primeiro cordeiro. É 1 ano ainda. Quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos. Ah, mas eu tenho 29 anos e 2 meses. Não, eu tenho 29 anos. Perguntei anos, perguntei meses. Não perguntaria a você, quantos meses você tem? É quantos anos? Então, um cordeiro de 1 ano. Até chegar o segundo ano, até 11h59 do último dia daquele ano, você tem 1 ano. Então, 2 cordeiros de 1 ano, por quê? Um foi morto aqui na terra, quando completou 1 ano, vamos colocar assim certinho. O outro passou 50 dias, foi morto no céu. E aí, 2 cordeiros de 1 ano. Passou de 1 ano? Não, tem 1 ano. Entendeu? Conseguiu entender? Agora é inculcar, agora é gravar, não esquecer. O que a gente tem que esquecer é coisas que não prestam, coisas que você tem que esquecer, coisas que ficou para trás lá da sua vida outrora. Isso a gente tem que esquecer. Nosso passado ruim, quando a gente estava no pecado, isso nós temos que esquecer. As coisas de Deus tem que guardar. Agora ficou claro, 2 cordeiros de 1 ano. Eu também fiquei surpreso, porque pensei, como que esses 2 cordeiros de 1 ano? Por quê? A gente associava com o cordeiro que vive no final dos tempos. Mas ele não morreu no final dos tempos, pelo contrário. Aqui está clamando, porque já foi morto. A palavra é maravilhosa, irmãos. A palavra é maravilhosa. Vai dar o exemplo ainda quem vai lá consultar com ele, né, irmão? Ele deu exemplo. E essas coisas, esses exemplos que eles dão, irmão, é para você entender. Porque se falar só com você de palavra, vocês não entendem. Ele tem que dar um exemplo, ele tem que simplificar as coisas para vocês entenderem. E ele simplifica tanto. Ele simplifica tantas coisas. Tantas coisas que vocês têm que fixar na cabeça. Aí entra a condição de Abel, né? Que é quando o sangue invoca da terra. Da terra. O sangue é a alma. O sangue e é a agora alma. a alma do Espírito Invocando da terra. Mas já foi morta essa alma. Agora está invocando, quer dizer, sempre invocou. Entendeu? Mas já foi morto. Quando foi morto? 50 dias após a morte do primeiro cordeiro. Por isso que vem o Espírito sobre ele. Esse meu filho, hoje eu te gerei. Estava gerando o corpo ali? Não, por que ele falou hoje eu te gerei? Para mim era tão vago, mas assim, nossa, mas hoje eu te gerei, depois de 30 anos. É porque quer falar coisas espirituais para os sábios. Entendeu? Então é isso que a gente quer que os irmãos façam. Façam o quê? Estudem, ruminem. Entendeu? Deu certinho agora, encaixou perfeitamente. É muito lindo isso, porque a morte do primeiro cordeiro é o momento do sol, da plenitude, né? E como o irmão falou, encaixa certinho, porque a morte do segundo cordeiro é no tendo desaparecido o sol,
já estava na É um noite. período noturno, Cristo, Exatamente. né? Aí acontece a morte do segundo cordeiro. Exatamente. Se desapareceu só porque a lua entrou em ação. Aí tem aquela passagem que fala assim, ó, e lhes nascerá o sol da justiça. Exatamente, Malaquial. E lhes nascerá o sol da justiça. Exatamente. Como não lembrou aqui. Entendeu, irmãos? É difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Entendeu? É atento à administração. Sabe por que você tem que ficar atento o tempo todo? É porque muita mensagem não é falada no áudio. Você reparou que depois grato a Yahshua, ele não fica parado lá, calado? Não, vamos trazer algum esclarecimento. Muita revelação não foi gravada, né, irmão? Foi. Tanta coisa que não foi gravada. E aí tem irmão que acabou, aí tá cansado. Tô com fome. Que cheio do frango assado aqui do lado da casa dos irmãos ali. Nossa, tô com muita fome. Olha, aí papai tá falando, vocês o que eu vou comer? Tem que fazer comida ainda. Ele disse, não, irmão, até o último momento, até ele ir embora, até ele pegar o carro dele e ir embora, a palavra ainda é feita. Ele murmura a verdade. Entendeu? Então vocês têm que ficar atentos a todo momento. Oi, irmã Dana. Ele não vai passar pela morte. Exatamente isso. Se ele já foi sacrificado, cabe o homem morrer uma vez só. Se ele já foi sacrificado, ele não vai morrer no final dos tempos. Quer dizer, ele já foi sacrificado quando? 50 dias após a morte do primeiro cordeiro. Aí encaixou perfeitamente. Agora ficou claro. Assim seja? Assim seja. Hoje a gente não vai delongar muito não, porque reunião de obreiros sempre é complicado, muita coisa poder resolver, né? Mas tem palavra em nome de Yahshua. Como nós pegamos aqui, a gente aprendeu que querubins são guardiões, correto? Querubins são guardiões. Só que é só o querubim que é guardião? Quem mais? Micael? Micael que tem a chave? Você acha que a plenitude do Espírito de deixar os querubins soltos, a reveria, faz aí, guarda aí tudo. Claro que tinha os querubins e tinha a plenitude do Espírito para guardar também. Isso a gente vai abrir em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis 4. 3. Gênesis 3, versículo 20. Vamos pegar do 20. Gênesis 3, versículo 20. Os irmãos têm que entender isso. Lá a carta em Apocalipse fala. Quem está falando ali, irmã Clarice, lá em Apocalipse, no começo ali das cartas às igrejas, aí primeiro ele fala assim, aonde da igreja em Sardes, assim diz, aquele que tem o sexo prodigal. Em Filadélfia fala assim, a mensagem de Filadélfia diz, aquele que tem a chave de Davi. Quem que é esse que está falando? Dá o nome dele. O Espírito Yahshua. Ele que está falando, o Espírito. Ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ok? Ali é o Espírito falando. E o Espírito fala, eu tenho a chave da casa de Davi. Quando a pessoa tem a chave, é porque a pessoa é dona. Eu tenho a chave, entendeu? Não é porque, me dá aqui a sua chave. Não. Quando quer falar que tem a chave, é porque ela é dona. Ela está guardando. Tem uma porta. Se tem uma porta, irmão, porque tem que fechar e tem que guardar. Porque se não precisasse de ter chave, não precisaria ter porta. Se não precisar ter porta, todo mundo podia entrar e sair. Está mostrando que tem um local ali que tem que ser guardado, porque tem uma porta, tem uma chave, tem uma tranca. Entenderam? Por isso que eu tenho a chave da casa de Davi. E na carta, em Yahshua 22, lá fala que está tirando de Satanás e está passando a Gabriel. Por que ele está fazendo isso? É porque Satanás ele é um guardião, né? Satanás é um guardião. Emanuel também é, por isso a gente lembra
Os dois estavam ali sobre a arca. Os dois estavam sobre a arca. Eles estavam protegendo a arca, irmã Flávia. Aqueles dois querubins lá estavam protegendo a arca. Quando a gente lembra da arca da aliança, a gente lembra que tinha dois querubins em cima. Aqueles dois querubins ali em cima estavam protegendo a arca? Não, mas eu estou perguntando assim, ó, não esquece de subjugar. Eles estavam protegendo a arca porque eles é guardiões. Aí os dois ali estão em cima da arca. Em cima da arca. Eles estão protegendo a arca. Irmão, deixa eu lembrar aqui, é o irmão Felipe, né? Os dois querubins estão em cima da arca. Eles estão protegendo a arca. Por quê? Não, beleza, a gente entende isso. Mas eles não é guardiões? Eles estão em cima da arca. Eles estão guardando a arca? Eles estão protegendo a arca? Eles estão sendo guardião da arca? Irmão Oswaldo, ele está protegendo a arca? Ele está protegendo o que então? Não, irmãos. Ele não está protegendo a arca. O que importa não é a arca. O que importa é que está dentro da arca, irmãos. É uma tampa. A arca está aqui. Você tampou, você está protegendo aqui dentro da arca. Aqui, ó. Pensa que isso aqui é uma arca. Olha a água aqui, ó. A água representa os utensílios que estão lá dentro. Se eu estou pegando uma tampa que tem desse querubim e estou fazendo isso aqui, eu estou protegendo o que está dentro, aqui dentro. Ele não está protegendo a arca, porque eles representam uma arca, porque é um querubim, entendeu? O que importa é o que está dentro. O que é para ser protegido é o que está dentro, não é a arca. A arca são eles próprios, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, o que eles têm que proteger é o que está dentro. Por isso, quando os israelitas olhou dentro da arca, aí que eles morreram. Entendeu? Quando a pessoa tá, a arca está aqui, ela está passando, uma pessoa toca na arca, não é porque a arca ela é sagrada, é porque o que está dentro da arca é sagrada. Entenderam, irmãos? Então a função dos querubins é proteger o que está dentro da arca, que é os utensílios, que representa, vamos dizer, se vocês entenderem, a plenitude do corpo, alma e espírito. Por isso tem 3 utensílios lá dentro. Entendeu? Representando o ser inteiro. Entendeu? O querubim, ele é um guardião, ele está guardando o quê? Algo mais especial, o corpo do rei. Entenderam? Então por isso que é a tampa, tem a arca. Aí tem a arca, além de ter a arca, tem uma tampa. E os 2 querubins estão aqui, mostrando assim, ó, tem 2 guardiões, porque eram para ser fiéis. Eram para ser fiéis, mas não é fiel. Entendeu? Não é fiel. Então vai ser tirado vamos dizer assim, essa arca dos 2 querubins, e vai ser dado a um outro para poder guardar a coisa mais sagrada. Quem? Gabriel, o trono, que é uma arca. Entenderam, irmãos? Entenderam mesmo? Se tiver entendido, eu explico de novo. Debaixo da exortada, eu não explico. Brincadeira. Então, olha aqui, ó. O homem chamou, aí vamos lá, Gênesis 3, versículo 20. O homem chamou sua mulher Eva por ser mãe de todos os viventes. E fez para o homem uma mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Depois disso, disse Iau: se o homem já é como nós, versado do bem e do mal, que agora que ele não estenda a mão e colha, que agora ele não estenda a mão, presta atenção, que agora ele não estenda a mão e colha do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Ele não estenda a mão e coma, que ele não estenda a mão e coma. Não estenda a mão e coma, tá vendo? Aqui que eles fizeram, Iau expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo onde fosse tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins. Para proteger o quê, irmã Edna? Não, a árvore. Para proteger a árvore, que é o corpo de Iau, a árvore da vida, o corpo de Iau e o seu fruto, Micaial. Entendeu? Era para proteger. A gente colocou o querubim para poder proteger. É uma representação de uma arca. Colocou eles dentro da arca
entendeu? E colocou a tampa, que é os querubins, para que o homem não pega com o bracinho, vai lá e come, pega o fruto e coma o fruto adentro, entendeu? Não viva para sempre, entendeu? Então eles colocou o querubim para proteger, entendeu? Proteger. Se você tem uma coisa aberta aqui, ó, você consegue beber, ó. Mas se tampar, você não tem acesso, entendeu? Foi até mímica para os irmãos entenderem aqui agora. É possível, né? Então aqui, ó. E ao expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fosse tirado. Ele baniu um homem e colocou diante do jardim de Éden. Os querubins, eles sabem quem que é esses dois querubins, irmão Armando do Exército? Lúcifer e Emanuel, o pai e o filho. Entendeu? Ali foi tirado o pai e o filho. Tá vendo ali, ó? A árvore e seu fruto. O pai e o filho. Eles tramaram de tirar os dois e colocar os dois no lugar. O pai e o filho. Por isso que hoje o mundo adora Deus e Jesus. O pai e o filho. Entendeu? Cortaram os dois para que não tenha memória do nome dele, para colocar outros dois. O pai e o filho. Deus e Jesus. Entendeu? Além de colocar os dois querubins, colocou a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui nessa tradução diz assim, ó: e ao baniu Adão e Eva do lado oeste do jardim do Éden, estabeleceu dois querubins e a espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então não eram só os dois querubins que estavam protegendo a arca, tinha um outro personagem, que é a espada flamejante que se movia em todas as direções. Vamos abrir em Ezequiel 1 para ver quem é essa chave. Porque você lembra que a gente uma vez fez esse estudo e nós chegamos à conclusão que era Gabriel e Micael? Agora nós crescemos. E vamos ver quem que está guardando. Ezequiel 1. 1483. Ezequiel 1, versículo 12. 1483. Vocês podem ler aí, mas eu vou ler aqui que eu tenho uma melhor leitura aqui. E aqui é onde está o link perfeito, ok? Aqui está falando do querubim. Aqui está falando dos querubins ali, né? Ele está tendo uma visão ali dos querubins. De um querubim, na verdade, né? Aí ele fala ali a questão. Depois os irmãos leiam essa parte toda para vocês. Vai ter muita coisa interessante ali, ok? Aí chega no versículo 12, fala assim, ó: cada um desses seres, que está falando assim, que é um como leão, outro como águia, cada um desses seres, exclusivamente para frente, andava, caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam. O Espírito então estava o quê? Se movendo. Faz um link aqui, ó. A espada flamejante que se movia em todas as direções. Fazendo um link aqui. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam. E não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasa ardente. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro, entre os seres viventes e no meio das chamas, ok? E no meio das chamas. Aqui está falando de algo que está movendo entre os querubins, ok? Que o Espírito se movia entre eles e que eles eram como verdadeiras tochas flamejantes. Fazendo um link como aqui, ó, a espada flamejante, ok? Agora os irmãos abrem Efésios 6, 17. Só mais um versículo para a gente poder finalizar. Página 2046. Porque não adianta a gente, os anciões, querer encher eles de informação que não está entendendo o básico. Aí começa não está entendendo nada. A gente tem que ir bem devagarzinho, sabe? 2047. A gente vai ver quem que é a espada. Efésios 6, versículo 17. Isso aqui já foi feito desafio Kids. Foi isso aqui. Efésios 6, versículo 17. Usai igualmente
o capacete da salvação, e a espada do Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahvé. Então nós vimos que aquela espada lá, a espada flamejante que se movia em todas as direções, que também estava aguardando, era o Espírito, que está confirmando que a gente trouxe, que quem está aguardando hoje o corpo de alvo visível é o Espírito, porque já foi tirado da mão deles o corpo de alvo visível, já foi tirado deles, entendeu? Essa condição deles, já foi tirado dos dois querubins. É apenas o Espírito que está tomando conta hoje do corpo de alvo visível. Assim seja? Assim seja. E agora, só mais esse detalhe, vamos abrir em Apocalipse 1. Um 9. Aí Daniel 7 fala que ele olhou, viu um como filho do homem, correto? Ele viu um como filho do homem vindo do céu e foi introduzido à sua presença. Presente quem? Do ancião, ok? Um vindo do céu, um como filho do homem. Lá fala, um como filho do homem vindo nas nuvens, ok? Aqui Yohanan diz assim, ó, eu e Yohanan, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Alcha. Encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Ial e do testemunho de Alcha. No dia do mestre fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando, escreve o que vês no livro, e envia a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que ouvia falar. E ao voltar-me, eis que vi um candelabro de ouro, né, com 7 hastes. E no meio do candelabro, está apontando que no meio do candelabro, e no meio do candelabro, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica. Se te pediu o manto, dei também a túnica. A túnica aqui. Tá vendo? A túnica aqui, ó. Voltei-me para ver uma voz que me falava. Ao voltar-me, vi um candelabro de ouro com 7 hastes. E no meio do candelabro, o papai já ensinou no meio do candelabro, entendeu? Ele não estava andando para lá e para cá no candelabro, não. Vou brincar aqui. Não. Está mostrando que é a haste do meio, a plenitude do Espírito. É dela que sai os outros ramos. E no meio do candelabro, alguém semelhante. Quando Daniel vê lá, vi um como é semelhante. Vi um como filho do homem. É o semelhante. A um filho de homem, vestido com uma túnica longa. A túnica é longa, quer dizer, está plena. Aqui, ó. A túnica é longa. E cingido na altura do peito, um cinto de ouro. Os seus cabelos da cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos pareciam chamas de fogo. Olha os olhos de Yahvé aí, chamas de fogo, tá vendo? Os seus olhos pareciam chamas de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze, quando está incandescente no fogo. A sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na mão direita ela tinha 7 estrelas. Agora você fala para os irmãos o que significa as 7 estrelas. As 7 estrelas são. Olha aqui, ó. As 7 estrelas são 7 anjos de Ial. São 7 anjos das igrejas, né? Que foram enviados como mensageiro das igrejas. Isso. Aí tá na onde? Tá na onde? Essa 7 estrelas. Tá na mão dele. Então uma dessas estrelas é Micael. Exatamente. Porque ele é um anjo, não é? O anjo de Filadélfia. Exato. É a vara seca na mão de Arão. Exatamente. Entendeu? É a vara seca na mão de Arão. Não tem 7
estrelas. As 7 estrelas representam 7 mensageiros. Um dos mensageiros, não é a mensagem de Filadélfia, a gente trouxe a mensagem falando que ele é uma vara, inclusive uma vara seca. Ele estava na mão de Arão, estava na mão. Essa representação aqui, ó. E Arão representa quem? O sumo sacerdote. Aqui, ó. Os pés tinham um aspecto de bronze, quando está incandescente no fogo. A sua voz era como estrondo de águas. Na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. E de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. É o sol pleno, que está o quê? Com a vara de Arão seca. A vara de Arão seca, que é os 7 anjos, que é as 7 anjos de cada igreja, né? E ele está aqui com todo o seu esplendor, porque ele está como 7 dias reunidos. Assim seja, irmãos. E aqui fala assim, ó, ao vê-lo, cai como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, ó, tá falando aqui, ó, tá falando de algo visível aqui? Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Quer dizer, é o Ial vivo, a vara de Arão floresceu, segurando a vara seca, entenderam? Não temas, eis que eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, essas coisas, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois dessa. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e o candelabro com 7 hastes, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e o candelabro são as igrejas. Assim seja. Então ficou muito claro agora, né? Aquele que é a espada fumejante. Tem outra tradução que fala o quê? A chama da espada fulgurante, né? Que é o espírito de Ial, que está protegendo, que sempre foi um guardião. Por isso que os olhos de Ial estão guardando o verdadeiro conhecimento. Ficou claro, né? Sim. Quer falar? Você quer falar? Agora sim. Você não vai cumprir. Não, depois deixa o papai. Entendeu? Deixa ele. Eu já sei assim. Tremendo, né? Mas é porque não tem como trazer, entendeu? Os irmãos primeiro tem que alimentar dessa. Ó, você viu que em Daniel, irmãos, em Daniel ele está sentado, e ali fala do ancião que assentou-se, o cabelo dele é branco, mas não fala dos olhos. Não fala dos olhos, exatamente. Não fala dos olhos como chamas de fogo, tá vendo? Exatamente. Mas lá em Apocalipse 1 mostra que ele já está pleno do Espírito, né? Já está pleno do Espírito, né? Maravilhoso, gratidão, papai. Vamos dar gratidão, papai. Vamos só dar gratidão aqui, você vai, em nome de Deus. Assim se. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja.